pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Jessie Lodge e este é o nosso podcast Cine Girls. Tudo bem, Aline? Hello, senhora Jessie Lodge. Incorporamos tudo o hello, bem? hello, né? Não, hello é desde a época que era só Spotify, né? É verdade, a gente trouxe aqui pro nosso vídeo também. É, exatamente. Estamos aqui para falar de um episódio que a gente vem falando bastante ultimamente, né? Agora a gente é dessas que Agora fala de a gente herói. é dessas. Não, assim, a gente começou a ter um amor pelos heróis, eu Gente, acho, né? e vou te falar, Jessie, que loucura, porque era um mundo que eu tinha assistido uma coisinha aqui, outra coisinha aqui, eu me sentia tão distante. Aí quando a gente começou eu gostava, sempre falei, né, eu gostava só de Batman. Aí quando a gente começou a falar disso, aí eu comecei a assistir os filmes, agora eu já entro nas discussões, a galera falando de filme de herói, eu já entro nas discussões. Não, peraí, mas não é assim, é porque o Capitão América também não é isso, eu já tô... Agora já a gente já tem assunto pra discutir, porque a gente está assistindo os filmes, A gente ainda é observadora, é aluna, a gente tá aprendendo, né? É. Mas eu já tô começando a me sentir. E gostando muito, né? E gostando muito. E hoje o nosso tema, ele vai falar... Primeiro que a gente trouxe uma especialista aqui pra Opa! falar, uma especialista comportamental, que é a Jana Vieira. Seja muito bem-vinda, Jana. Antes de falar do tema desse episódio, vou pedir pra ela se apresentar, então. Boa. Eu vou entrar no clima, então. Hello! Adorei! Adorei! Muito bom dia, boa tarde, boa noite, né? Não sabemos quando estão assistindo, ouvindo esse episódio. Eu sou a Jana Vieira, eu sou especialista em comportamento. Eu sempre digo que eu sou mentora de desenvolvimento pessoal com impacto profissional. Maravilha. Porque o nosso comportamento impacta, de fato, no nosso dia a dia, em tudo que a gente faz. É verdade. E tem um tema melhor, um filme melhor, uma saga melhor pra falar de comportamento do que Os Vingadores. Começa Avengers. que já se chama Vingadores, né? Então tem Vingadores. muita coisa por trás disso. Gente, a gente escolheu esse tema hoje pra falar do comportamento dos personagens no filme, que, olha, tem muitos problemas, né? A gente tava tendo uma conversa prévia ali, antes de começar. Eu falei, esse episódio vai ser demais. Vai. Então, gente, você já aproveita aí, ó. Já se inscreve, já deixa o seu comentário. Por que os Vingadores são Vingadores? Do que eles estão Por se quê? vingando? Né? Porque assim, será que eles são todos de escorpião? Vai saber, né? Vai saber, né? O signo mais temido. Ou arianos, né? Porque o ariano também é um Não, pouco, mas né? o Vingador do Zodíaco é o escorpiano. Aí, ó, é uma ideia a gente saber quais são os signos, Os signos dos Vingadores. A gente não sabe. Se alguém sabe, comenta aqui embaixo. Ai, Ativa o gente. sininho pra receber as notificações também. Exatamente. A gente tá aqui com um episódio novo toda segunda-feira, às 8 horas da noite. Às 7 horas da noite. 7 horas da 7 horas. noite? É 7, Toda gente. segunda às Desculpa, 7, que não tem maluca, problema. Jesus. E Aline, quem que tá aqui de novo hoje? pra Então, gente? antes de começar o nosso episódio aqui, a gente quer agradecer a Salada Pocket, né? Que Muito. mais uma vez trouxe um brunch delicioso Nossa, pra gente, gente. É muito chique, a palavra brunch já começa chique. Parece que a né? gente chique. é inglesa, americana, sei lá. Imagina a gente com chá da tarde uma hora Ai, aquela. adoro, Vamos pensar adoro. nisso, Salada Pocket? Maluca. Mas... Obrigada aí, Salada Pocket, por alegrar o nosso brunch e o nosso episódio Nossa, aqui de hoje. Exatamente. Vai ser bem legal e a gente vai. Todo mundo foi na salada de fruta dessa vez, Não, né? eu não. Eu Não. escolhi uma coisa... Só eu, a Jana, acho que o Will foi na salada de fruta também. A Jessie já foi no frangão de uma vez por. Frango empanado. Gente, é uma delícia. Vale muito Eu provar tenho o um frango wrapzinho empanado. aqui também. Semana passada eu fui na salada, dessa vez eu decidi ir no wrap. É, a gente vai experimentar outras coisas para o brunch. Então, só pra lembrar vocês, gente, a Salada Pocket que recém chegou aqui em Florianópolis, é saúde em delivery e eles ficam abertos a partir das 10 da manhã, tá, gente? Por Uhum. isso que a gente tá com o nosso brunch aqui. Eu nem tomei café hoje cedo. É, Deus me né? livre. Porque a gente já sabia só que a pra- Salada Pocket ia mandar, né? Eles ofereceram e aí a gente já... Exatamente. Bora falar de Vamos, Vingadores, bora por falar que de que eles são Vingadores. Vingadores, quais são os signos. Não, tô brincando. Primeiro, vou dar uma contextualização aqui. A gente tem 4 filmes dos Vingadores, né? O que fez mais bafafá foi o Ultimato, que aconteceu em 2019. E eu já vou começar fazendo uma primeira pergunta ali. Qual é a crise de identidade do Hulk no primeiro dos filmes? Qual é a crise de identidade desse homem? Ele, ora é um monstro verde, ora ele é o... É Banner, né? O nome dele? no Bruce filme, Banner. Bruce Banner. Qual que é o negócio dele ali, Jana? Porque Então,
Existem duas personalidades habitando um corpo, né? Embora eu não seja psicóloga, a gente, quando estuda o comportamento humano, eu posso ter muito mais do que uma personalidade habitando, né, o meu corpo. E ali no caso do Hulk, ele tem duas. Né? Ele tem duas personalidades muito fortes, e que uma não reconhece a outra. Então eles entram em guerra. E essa guerra é o que gera essa crise de identidade, porque Guerra Infinita. A gente... ou Guerra Infinita. Crise de identidade é quase uma guerra infinita, gente. Se a gente não cuidar, se a gente não tratar, se a gente não reconhecer, é uma guerra infinita, né? Eu não vou falar lá do final, depois a gente trata lá o final, tá? A gente pode chamar essa dupla personalidade do Hulk de alter ego ou não? O ego, ele invade, né? Mas aí eu não sei, porque daí é um negócio mais psicológico, assim. Não posso te afirmar isso. Mas o ego tá envolvido, porque como são duas personalidades fortes, o nosso ego, tanto que assim, lá no primeiro episódio, fala que o grande problema desse time dos sonhos era o ego. Mas imagina, é um monte de herói, né? Estão unidos pela mesma causa, mas ainda assim... E aí, imagina dois egos brigando dentro de um corpo. Jesus amado. É mais É um... muita loucura. É uma loucura. Qual será deles que é o herói ali que tem o maior ego? Eu acho que é o Hulk. É o Hulk? Eu acha acho que que é é o o Hulk? Hulk. Eu acho que é o Hulk. Eu acho que é o Tony Stark. Tu acha? Eu acho. O Tony Eu Stark acho é o ele Homem de muito- Ferro? É. Eu Eu acho ele no primeiro Vingadores, ele é muito egocêntrico, gente. Ai, gente, mas eu acho o Doutor Estranho bem arrogante também. É que, na verdade, essa arrogância talvez nem é do ego, é da personalidade, é do perfil Que comportamental. não é a mesma coisa. Que não é. diferente. O ego habita todo mundo. Uhum. Todos nós temos um ego, né? E a gente tem uma fala, né? Ah, vamos lá amaciar o ego da pessoa. Que é o quê? É quando tu eleva. Então, eu na minha concepção, é o seguinte. Quando eu tô falando com heróis, né? Eu tenho uma sala de heróis. Quem tem maior ego? Quem tu amaciar mais. Quem tu elevar mais. Então, qual é o herói mais importante? Uhum. Tem um herói mais importante? Eu acho que nos Vingadores não tem um herói mais importante. Eu acho que eles dividem ali. Tem uma liderança que é o Capitão América, né? Tem. Mas eu acho que eles dividem ali o... O Tony, de fato, ele é um... posso falar já dos perfis? Por favor, estamos aqui pra isso. O Tony, ele é um perfil executor, é um dominante alto que a gente fala, né? E, em geral, esse perfil comportamental, ele é um perfil comportamental de autossuficiência, né? Ele é um perfil comportamental de autossuficiência. Então, o ego de um dominante, em geral, ele nem precisa de ninguém amaciando esse ego. Tanto que o Tony não precisa de ninguém falando que ele é bom. Ele mesmo já sabe o quanto ele é bom. E aí, ele é a última bolacha do pacote. E ele fala bastante isso durante os filmes, Fala. né? Ele ressalta, não, eu sou inteligente, eu sou... Quando ele conhece o Hulk até, ele fala, ainda bem que tem alguém igual a eu aqui. Entendeu? Eles têm uma ligação ali por essa questão da inteligência, sabe? É muito louco isso. E aí, essa questão do Hulk, né? Tem o explosivo do Hulk e tem a inteligência do Banner, né? E aí é onde contrasta, mas o dominante alto, por exemplo, ele ignora um influente que ele não percebe que tem autoridade. Porque o influente fala muito, né? Um influente puro. Claro que aqui a gente tá analisando o perfil Gente, puro. sensacional. Né? Muito, né? O perfil puro. Mas assim, nós temos 4 perfis comportamentais. Todos nós temos os 4 perfis. Uhum. Só que sempre nós temos de 1 a 2 que se sobressai. Né? O grande ponto do perfil comportamental não é usar como muleta. É aproveitar todos os perfis na sua potencialidade. E, ao meu ver, é o que o Ultimate fez. Ultimate, né? Como vocês quiserem. Fez lá com o Hulk, que foi muito criticado. Na minha concepção, foi isso. E você trouxe uma curiosidade, inclusive, que no gibi, ele é muito mais evidenciado, o personagem do Hulk, ele é mais importante do que nos filmes. Isso. E tem muito fã que critica realmente isso. Por que eles diminuem tanto os papéis dos mais protagonistas, vamos dizer assim, que o Hulk deveria ser um Sim. protagonista, e diminuem tanto o papel? Eu reassisti os filmes esse fim de semana, pra ficar com a cabeça bem fresca.
E, gente, a crise de identidade que o Hulk tem no começo do filme é de você ficar se questionando quando você está assistindo o filme. Meu Deus, será que eu também sou assim? Essa questão, né, das críticas no final é exatamente o dominar as personalidades que ele tinha. Ele pegou o que era bom de cada um. Então, o Hulk é o impaciente. O Hulk é aquele cara que quer resolver o negócio, tanto que ele salva o Banner, né? Uhum. Quando a gente vai ler sobre essa briga, né? Porque não se fala muito, quem criou os filmes não fala muito sobre isso, porque que o Hulk não se transforma lá, né, de um filme pro outro, por que o Hulk cansa? E aí até a gente tava conversando antes, né, Aline, daí eu brinquei assim, ó, tu imagina num time onde uma única pessoa é a resolutiva, que ele chega sempre na parte crítica, que é o que o Hulk faz. Ele chega pra resolver o negócio. Uhum. Enquanto o Banner tá ali, tipo, ele tá vendo o negócio acontecer e tá esperando o que acontece. Ele se transforma no Hulk, o Hulk vai lá e pau na máquina, né? Então, quando chega lá no final, que foi muito criticado, que é o professor Hulk, né? Uhum. O que ele pega? Ele diminui a impaciência do Hulk. Ele foi trabalhando, né, gente? Se a gente pegar a saga toda, ele foi se trabalhando, ele foi entendendo quando que o Hulk vinha, quando não vinha. Pra poder ter um controle sobre isso, né? Isso, e essa ausência do Hulk, olha a importância da ausência, né? A ausência do Hulk, dele falar, cara, cansei de salvar a tua vida. Cansei de resolver os problemas, de chegar só na parte crítica. Te vira. Fez com que o Banner tomasse a rédea pra poder o quê? Falar, porque ele é inteligente. Sim. Como que eu vou fazer pra trazer o Hulk de novo? Aí tem que afagar o ego do Hulk. Então ele traz o Hulk também como protagonista. Só que ao mesmo tempo as críticas, né, entram na questão que se diminui. Pô, peraí, mas o Hulk perdeu aquela voracidade dele, aquela impetuosidade dele. Cadê a explosividade do Hulk? Mas aí, então, ele incorporou um dos perfis comportamentais na sua potencialidade. Exatamente, ele tá usando a favor, com o domínio de outras coisas, né? Porque o super-herói, ele usa o melhor dele. Gente, quantos super-heróis nem têm poder? Uhum. Não, o Tony Stark é um deles. Ele é um humano comum que usa de uma armadura, né? Que é o traje dele pra ser um super-herói, né? Exatamente. Mas ele usou da inteligência pra criar aquela armadura. Uhum. Então, quando a gente entende, né? E eu acho essa é a grande riqueza, né? Eu sou mãe de 2 meninos. Então, a minha vida, e o meu marido adora cinema. Então, a minha vida é ter super-heróis dentro da minha casa. Né? E isso me despertou muito de entender. E aí, como mulher, a gente fala assim, tá, mas espera aí. E aí traz as outras personagens que tem lá, a Capitã Marvel, a Viúva Negra. E aí tu começa a avaliar cada uma delas. A Mulher Maravilha não tem poder. Ela não faz parte dessa saga, mas ela não tem. A Viúva Negra também não tem poder. Ela é inteligente, ela é estrategista. É verdade. Ela é estrategista. E aí os poderes são criados, né? Eles são... Então por que a gente não pode criar os nossos superpoderes? A partir daquilo que a gente sabe que a gente tem de bom. Então é isso que eu gosto de trazer, essa analogia do super-herói, né? Mas essa questão da dupla personalidade do Hulk é pra gente pensar. Vocês sabem quando que foi que o Hulk incorporou pela primeira... Gente, pra quem tá ouvindo no Spotify, eu fiz umas aspas aqui, tá? Só pra deixar bem claro. Quando que foi que o Banner virou o Hulk pela primeira vez? Se teve alguma situação... Vocês sabem disso? Eu fiquei curiosa agora. Você que tá em casa sabe? Se souber, já deixa nos comentários. Porque, né, provavelmente foi em alguma situação ali de raiva. Necessidade, de raiva, provavelmente. E aí ele apareceu, né? E eu acho que é legal a gente falar também que essa ausência do Hulk, ela se deu por relação disfuncional. Então, internamente ele tinha uma relação disfuncional, né? O Banner e o Hulk. E aí eu quero te trazer um pensamento, porque o meu papel aqui é fazer pensar sobre você a partir dos super-heróis. Ai, Jesus. Meu Deus, amiga, que lição de casa que a gente vai levar. No nosso dia a dia, quando a gente tem relação disfuncional, quando só uma pessoa resolve, o que acontece? Você se afasta.
Ou Fica você é pesado. usado. Uhum. Fica pesado, Fica né? pesado. Fica Então, sobrecarregado. pra gente pensar mesmo, né, que o Hulk, ele traz pra gente esse pensamento da relação disfuncional também, entre duas personalidades, mas que uma se sobressai sobre a outra. Então, o ideal é um equilíbrio, né? E se a gente falar, mas daí vai ter que ser tudo igual? Não, se a gente pegar os Vingadores, eles viviam se matando, gente. O nome já diz, Vingadores. Mas afinal de contas, do que eles se vingam tanto? Vamos pensar nisso. Pois é, do que eles se vingam? Na verdade, o papel deles é salvar o mundo. É. Então, eu penso que eles se vingam de quem quer destruir o mundo. Que, no caso, né, o Thanos, que é um dos inimigos deles, né? Acho que é o principal, né? Tem o Loki, que vem no primeiro filme, mas logo depois o Thanos se torna maior do que o Loki, Do né? que o Loki. O Loki, inclusive, gerou uma série, né, na Disney. Agora tem uma série. Você tava falando antes ali, deixa eu só fazer um adendo aqui. Das mulheres, dentro do papel das mulheres no filme. No filme 1, tem uma cena em que elas lutam. Que aparece, eu me lembro da fotografia da cena. Aparece todas elas, uma do lado da outra. Eu acho que é no filme 1, se eu não me engano. No filme 1 ou no último. Enfim, tem uma das cenas que aparece as mulheres lá de Wakanda. A Capitã Marvel, aparece todas elas em linha de frente. Nossa, é muito Como linda se, essa cena. como se elas fossem resolver o problema da guerra toda, assim, sabe? Depois aquilo ali, eu fico pensando, aquilo ali dá uma representatividade para as mulheres que, né, não são tão representadas nesse mundo dos heróis ali. Eu acho que foi uma cena bem marcante, assim, pro filme. E se a gente pensar lá no último, quem impulsiona e quem dá o start para eles voltarem e resolverem é a Capitã Marvel. Exatamente. Ela quem resolve tudo ali no final. É ela quem fala, vamos lá, vamos fazer. E aí, vocês vão desistir agora? E ela foi muito criticada pelos fãs. Quando saiu o filme dela, nossa, caíram em cima, assim, da crítica. Foi Da Capitã bem Marvel? pesada, da Capitã Marvel. Eu não assisti. Eu acho muito legal essa representatividade, né? Eu não sou a pessoa, assim... como que eu vou falar? Eu sou a defensora, né? Que a gente precisa ocupar o lugar. Mas eu não sou aquela pessoa que compra a briga, né? Eu não sou a que compra a briga. Eu penso que é um movimento natural, né? Um movimento de ocupar espaço. Então, quando a gente entende isso, as coisas vão fluindo naturalmente. Então, quando a Marvel vai colocando, né? Naturalmente as heroínas, né, para se posicionarem. E se a gente parar para pensar, elas são as estrategistas. Elas têm o olhar alargado. A própria irmã do Pantera Negra, né? Ela é ela que É ela faz que é inteligente todo do negócio. É um negócio louco. Então, só que são complementares, porque a força bruta tá ali. E o foco tá também no homem. Né? Porque quando a Capitã Marvel vem e fala, e aí, vamos lá? Eles estão vendo aqui. Sim. Eles não estão vendo ampliado. E aí ela tem... A gente não vai entrar nesse assunto da energia feminina e masculina, mas entra o homem formiga falando, vamos, e eu vivi, né? É muito legal aquela primeira Ele cena. vai na vibe dela, né? E você tá falando isso, eu tô me lembrando agora, que a Viúva Negra, a Nath, né, no caso, ela fica por um bom tempo comandando ali esse QG, depois que muitos desistem, né? Por exemplo, no último filme, Tony Stark, né... O que acontece no último filme? O Thanos, no penúltimo, mata metade da população da Terra. Tony Stark fica em depressão. A gente vai falar da depressão dele depois. O Thor também. Nossa, o Thor, tadinho, né? Cenas, assim, deprimentes. Tadinho. Mas foram sensacionais, assim. Acho que a forma como eles conduziram foi muito boa. E aí, quem fica ali no QG dos Vingadores é a Nath. Ela que fica reunindo, ela que fica buscando informação dos outros universos ali com os integrantes dos Vingadores. Então, por muito tempo, ela carregou esse peso ali, né? Quando o Tony desistiu, assim. É inteligência estratégica. A Nath é uma espiã russa, né? Então, já vem de uma cultura estrategista. E aqui também vale. Qual é a cultura que a gente vem? A gente é impulsionada a quê? E aí, tu falou do Tony Stark, né? Que ele solta o balde e vai curtir a família, né? Ele tá lá com a família. Quem é que fala pra ele? Vocês lembram? Eu sabia que você não ia conseguir ficar longe disso. Foi a mulher dele? A mulher dele.
né? Eu sabia que tu tava Pepe, né? criando por trás, né? A mulher dele fica ali bem coadjuvante no negócio todo, mas quem fala pra ele, vai, Quem estimula ela. é ela, porque ela tem a visão E alargada. ele foi engraçado, né? Porque quando vai a Nath, o Capitão América e quem foi o outro que foi junto com eles lá, tentar convencer ele de voltar. É aquele loiro. Ai, não vou lembrar agora. Ai, enfim, também não mas lembro é o o Capitão nome. América, Nath e mais um. Eles foram na casa do Tony Stark, que tá vivendo afastado lá de tudo, tentando convencer. Ele falou que não, mas ele ficou lá fazendo o projeto. Fazendo o Aham. projeto. A hora que o projeto deu certo, ele foi desafiado ali também, né? E aí vem a questão do ego, né? Essa parte de novo, né? Não, mas eu posso, eu sei, eu vou, então. Ego, essência. É. A gente não consegue se afastar da nossa essência. A essência dele era essa condução, né? A cabeça pensante era dele. E ele pede ajuda pra quem? Porque quando ele falou que não, o professor Hulk foi criado, Uhum. né? E eu acho muito engraçada essa cena, porque daí o Homem-Formiga fica bebê, fica velho, até eles conseguirem trazer de volta lá na máquina do tempo. E aí, quando o Tony, ele de fato decide, né, que a mulher dele fala vai, porque o projeto... Eu lembro da cena, assim, né, ele no sofá com a esposa, o projeto aqui, ele com um olho no gato, um olho no peixe, né? É Tipo assim, o que ela vai falar? Mas o mais legal disso tudo é o impulso. Aí entra a funcionalidade das relações. Porque daí mesmo no ego, o Tony vai e alinha com o Hulk o que eles estavam fazendo. E aí, então, eles conseguem impulsionar com o grupo, né? E criar a máquina do tempo. E criar a máquina do tempo. Então, eles se utilizam da força de cada um, né? A influência da Natasha, a força lá do professor com o Hulk. Enfim, eles acabam aproveitando a potencialidade de cada um. Eles usam os talentos de cada herói ali. Isso. Cada herói meio perdidaço antes. Porque eles eram bem desconexos, assim, né? Por isso que eles Juntaram brigavam. nos Se Vingadores matavam. ali. Tem uma curiosidade que a gente não falou do Hulk, que eu queria trazer aqui. Que antes de ser o personagem do Mark Ruffalo, ele foi o Edward Norton, né? O Edward Norton foi o primeiro Hulk que a gente teve. Nunca entendi isso. Eu vou te dizer por quê. Porque não era da Disney antes. Os Avengers, os Vingadores, eles eram de outro estúdio. Assim que a Disney adquiriu, ela trocou, então, alguns dos personagens. Mas eu nunca entendi essa escolha do Edward Edward Norton. Norton? Nunca consegui entender isso. Foi o outro estúdio, né? Mesmo porque o Mark Ruffalo combina muito mais, né, com ele. Eu gosto do Edward Norton, pelo amor de Deus. Não vão me Não, o cancelar de Edward novo. Norton é um dos maiores atores da geração dele, pelo Então, amor de Deus. Mas eu só é. acho que ele não fecha ali, Não não. combinou tanto. E acho que talvez foi por isso que o estúdio decidiu trocar, assim. Eu acho que foi muito feliz essa Eu também troca. acho. Gosto muito do Mark Ruffalo nisso aí. Tudo planejado, ó. Tem um negócio aqui que eu tava vendo, que a Marvel, o MCU, que eles falam tanto que é esse universo, desde o primeiro dos filmes, tem uma cena no pós-crédito que diz que ele foi todo planejado pra acabar nesse último dessa forma aí. E diz que tem vários spoilers dentro dos outros filmes que a gente, né, que não tem tanto conhecimento quanto Não percebe, muitos, né? Não percebe, que estão lá desde o primeiro. Ai, a Dando galera tem que ser a dicas galera do quadrinho, dando ó, e alguém dicas bem atento, né? Dando dicas do que o Thanos ia fazer nos finais ali. Bem louco Gente, isso, né? Eu não sou a expert nisso, né? Mas eu acredito que deva ter mesmo, porque nada surge do nada. Uhum. Nada surge do nada. Mas deve ter uma maleabilidade até pelo comportamento dos fãs, né? Como que os fãs vão reagindo durante os lançamentos, né? A conexão quadrinhos, filme, para que eles possam dar a direção. A gente até comentou aqui, fora do ar, sobre o Guardiões da Galáxia, né? Isso. Vou fazer um adendo, o Guardiões da Galáxia também aparece no último filme, porque metade do mundo foi dizimado no terceiro filme. Então, eles tentam resgatar e né, salvar o mundo e voltar com essas pessoas. E no Guardiões da Galáxia, eu acho que eles entregaram tudo o que o fã queria.
Foi um filme muito legal, assim. Então, talvez isso tiver realmente, talvez não, foi pensado, né, pra trajetória, às vezes sendo moldado através ali do que o fã queria ou não, né? É, porque assim, ó, quando a gente fala em comportamento, tipo, eles não vão lançar um negócio pra ser destruído, Uhum. né? Então é óbvio que eles vão vendo o comportamento dos fãs e as reações dos fãs. E sempre tem uma equipe muito forte por trás nessa área psicológica, nessa área comportamental, que colocam. E não vem me falar que é por acaso, porque eu não vou acreditar. Não é? Porque quem trabalha com comportamento humano manipula muito bem o que ele quer. Então, assim, eu acredito que as críticas que surgem, algumas são inesperadas, mas outras são inclusive planejadas, Uhum. né? Eu vou fazer para instigar, Tá, entendi. né? Talvez as reações fogem do controle, porque a gente não pode afirmar 100% como que um ser humano reage de acordo com o que acontece. Mas a gente prevê. A gente prevê porque eles vão avaliando ali o comportamento, o ciclo comportamental das pessoas que são fã. Então, Especialmente quando já fez 1, 2, 13, já testou muita coisa nos filmes individuais também, né? Pra poder atender a expectativa daquele fã, né? Eu queria muito, a gente tava conversando ali antes de começar, eu queria muito falar da depressão do Thor, que foi uma coisa que ficou, tipo, o Thor tem síndrome do impostor. Pum. Mas eu acho que a gente pode ir um pouquinho mais lá atrás no Thor, porque e até preciso tirar uma dúvida aqui, eu não sei se vocês sabem, mas o Thor, ele era uma pessoa comum antes de... Era, né? Era mesmo, então, ele tá. é um deus, né? Ele é um deus. Deus. Porque eu assisti aquela série Ragnarok, que ela conta no final da segunda temporada e que você percebe que os dois irmãos são o Thor e o Loki, né? Que dava a entender ali, mostrava várias coisas dos deuses e tal, mas não falava de fato o que eles eram. E aí no último episódio você percebe que eles se tornam Thor e Loki. Então, tudo isso, né, que o Thor passou, a depressão, será que tem um pouco a ver com o fato do irmão dele ter essa personalidade, ter esse... Pesa essa história familiar? Toda história pesa naquilo que acontece, né? A gente tem que pensar o seguinte, a nossa vida, ela influencia cada etapa. Tudo que eu vivo desde a primeira infância, né? O principal ponto do ser humano é a rejeição. A principal dor emocional do ser humano é a rejeição que está relacionada com a aceitação. Então, se eu não sou aceito, eu sou rejeitado. No caso do Thor, ele é um deus que, na verdade, ele sempre teve o poder de Deus, né? Ele é Deus mesmo, né? Não é semideus, né? Eu acho que ele é Deus. É Deus, né? E aí, no caso dele, um deus, ele não coloca pra fora, fugiu a palavra agora, né? O poder dele logo na infância. Ele precisa vivenciar para poder ir expandindo o seu poder. Conhecendo o seu poder. Conhecendo e utilizando seu poder. Então, por isso que ele acaba sendo uma pessoa comum. E aí, se a gente pegar a história do Thor, o Thor teve muitas perdas. Ele perdeu a mãe, ele perdeu o pai, de alguma forma ele perdeu o irmão. Ele foi perdendo ao longo da sua vida. E aí eu pergunto, né? Eu não sou uma expert nas sagas, nos filmes, mas em que momento você viu o Thor parar e assimilar essas perdas? Nunca. Não tem. Então, o que acontece na história do Thor? Ele foi guardando na caixinha. Ele foi guardando na caixinha emocional dele as rejeições, as perdas. E aí... Tudo isso porque ele tem a obrigação de ser o herói, e aí ele precisou abafar isso pra abafar o próprio sofrimento pra poder ajudar os outros? Como um deus, ele tem uma missão. Ele tem essa missão. E assim, ó, aí eu vou pegar, agora eu vou pegar pesado. Todos nós temos uma missão. Todos nós temos uma missão. Consciente ou inconscientemente, ninguém vem pro mundo como um peso de porta. E a nossa missão, ela tá relacionada com o dom que a gente tem. Ela tá relacionada com o dom que a gente tem.
Qual é o dom que o Thor tem? Gente do céu, meu Deus. Olha A minha cabeça tá, ó. Agora tá todo mundo pensando qual é Entende? o seu dom, qual é o meu dom, o que a gente Não, eu está vou ter que- fazendo eu aqui vou ter nessa que chamar terra. ela pra Vocês têm estudar um dom de filme também. comunicação, gente. Vocês estão utilizando o dom da comunicação de vocês para uma missão, assim como eu. Então, assim, ó, a minha missão. Eu sempre digo que o meu propósito é pautado em 3 palavras: compartilhar, conectar e transformar. Eu faço isso a partir da comunicação. Não importa se é através de um filme de super-herói. Mas eu tô fazendo vocês pensarem, percebe? Sobre Com a vida. certeza. Uhum. Então, assim, eu tô alinhada com a minha missão no mundo, de fazer as pessoas serem melhores, a se autoavaliarem. Mas a gente não tropeça nisso. E eu ia te fazer uma pergunta. E quem diria que tem tanta psicologia, tanto emocional, tanto comportamental num filme de herói, que a gente acha que é uma coisa, não, é mais um filme de herói. Não, é o filme de herói que tá trazendo uma grande lição Isso. aqui. É que conscientemente, talvez as pessoas não percebam. Porque dentro do comportamento, a gente age pela emoção em torno de 80% a 85% dos nossos comportamentos são emocionais. Eles não são racionalizados, né? Então, o que que acontece? Mesmo que você ali não entende essa jornada do herói, o teu inconsciente tá assimilando. Por isso que nas publicidades, gente, por isso que foi Ih, a gente proibido estuda mensagem bastante isso. subliminar. Tu é publicitária, Jess, tu sabe disso. E falavam muito na faculdade, mensagem subliminar nos filmes da Disney, nos desenhos, tem pra impactar a muito. criança, nas propagandas. Teve um experimento que eu lembro que falaram na faculdade, fazendo mais um adendo aqui, da Coca-Cola, que diz que a gente vê o logo da Coca-Cola, mesmo que você não perceba, 5 vezes por dia. Diz que isso foi comprovado através de um estudo. Agora eu já nem sei mais se tá nesse ponto, mas eu acredito que sim, porque a Coca-Cola adquiriu várias outras marcas de bebida. Por exemplo, isso aqui que a gente tá bebendo hoje é o Mate Leão. Eu vou fazer propaganda deles aqui, mas é do grupo da Coca-Cola. Então, assim, ó, tem o logo da Coca-Cola aqui. Eu já vi esse logo umas 3 vezes só hoje. Sendo que eu só saí da minha casa. Mas eu abro a geladeira, provavelmente tinha uma Coca-Cola lá, entendeu? Então, assim, olha o que a mente faz com a gente. Sem falar onde você passa, né? O lugar que vende Coca-Cola, ele tem um banner da Coca-Cola na frente, E né? sempre passa um caminhão da Coca-Cola por Sempre. você. E o Natal tem um caminhão da Coca-Cola com iluminado Então, e gente, e aí tu entendeu? imagina, ó, 2019, pré-pandemia. Claro que ninguém sabia da pandemia, né? Mas assim, ó, já era previsto um aumento de casos depressivos. Já era previsto um boom da ansiedade, dos casos depressivos. Diz que é o mal do século, né? É o mal do século. Então, eu acredito que não foi à toa essa depressão do Thor. Veio de um estudo de tendência. Provavelmente. Exatamente. Então, Bom o que com aconteceu? Hunter aí. Olha... Depressão olha é tendência, vamos falar disso. É isso. Não, e assim, De ó, forma bem seca, mas... para e pensa. Gente, vai estourar as pessoas... O cinema tá anos-luz na nossa frente. Ah, com certeza. Anos-luz com as tendências. Então, assim, eu já fiz um curso como com o Hunter. Eu também. E é sensacional, cara. Deixa a gente quase louco. É. E eles sabem trabalhar isso. Sim. Tem uma coisa que eu nunca entendia muito bem, assim, de por que que tá. O filme, ele foi gravado 2 anos atrás, mas se você olhar o look da protagonista, né, se ela for alinhada com isso, se não for no filme de época, se não for, óbvio, né? Se você for olhar o look da protagonista, É o de hoje. é o de hoje. tendencioso. Mas como assim, 2 anos atrás, como é que a figurinista? A gente consegue, como com o Hunter, né? A gente consegue projetar 10 anos de tendência real. Né? Claro que pode ter uma ou outra mudança, mas a gente consegue projetar. A gente usa muito a moda como exemplo, mas em tudo. Em tudo, Tem uma agência de comunicação no Brasil hoje que ela é especialista nisso, em identificar e mostrar, né, para a comunidade, no caso de publicitários, que né, é da minha área, das pessoas, como elas vão se comportar ali na frente para que hoje, no nosso planejamento, que a gente estava falando disso aqui, tudo é planejamento e estratégia. Se a gente acha que os filmes não são planejamento e estratégia, só lamento, mas são. São. Então, Não a são gente, os que deram errado, né? a gente tá aqui falando hoje de uma tendência que vai estar em 5 anos aqui e o cara já tá pensando E em agora.
essa empresa, ela faz pesquisas por encomenda de outras Isso. empresas. Isso. Exatamente. E é uma aí empresa você já muito sabe boa. que- Eu não vou fazer propaganda deles aqui, mas quem pesquisar aí na internet É bem vai conhecida, saber. é bem conhecida. Então eles ditam mesmo. E isso aqui nos filmes aparece muito, óbvio, né? Eu falei num outro episódio aqui, que a Marvel e a DC, eles projetam lançar entre as duas marcas 8 filmes de herói por ano. É muito filme de herói. Uhum. Esse ano a gente já teve o Guardiões da Galáxia, a gente tá tendo agora, essa semana estreia Flash, que eu quero falar dele aqui ainda em algum outro momento, porque vai trazer o Batman do Ben Affleck de volta e o Batman do Michael Keaton. Então isso vai ficar pra história. Esperamos muito que o Ben Affleck tenha aproveitado essa oportunidade para se redimir. Vamos ver como é que vai ser. E aí, o que eu queria linkar? É tudo muito pensado. Mas, às vezes, o estúdio modifica muito a história. Uma das coisas que eles mudaram, que foi uma curiosidade que eu Mas não é pensado sabia. isso de modificar a história, é pensado, né? mas Então, é de acordo com o que a Jana falou, que vai é. na tendência Na do que tendência. o fã quer. Uhum. Quem escolheu os nomes dos Vingadores foi o Homem-Formiga e a Vespa. E Olha eles não só. mencionaram isso em nenhum momento do filme. Nos gibis, quem escolheu foi o Homem-Formiga e a Vespa. E lá no filme eles não contam, como se fosse uma coisa irrelevante. Nossa, E eu às fiquei muito vezes curiosa para ver mudaria- os critérios. Aham, e às vezes mudaria o curso do negócio, né? Uhum. Então, esse negócio do Thor, bem que você falou, assim, retrata hoje o que a gente tá tendo. A gente vive uma epidemia de problemas mentais. E vai piorar. Infelizmente, eu acho que a pandemia deu uma, né, piorada nisso tudo, mas hoje eu ouvi isso de uma pessoa e eu quero transmitir aqui. Professora Cirlei, se você estiver vendo isso aqui hoje, me deu aula na Puxa pós-graduação. É uma saco. pessoa maravilhosa. Tava na hora de parar de puxar saco já, a pós-graduação acabou. Não, e o curso, a matéria que ela deu era Inteligência Emocional para Executivos. E ela falou isso. Das matérias de todas as que eu fiz, essa foi a mais importante, porque ela falou isso. Quem tem inteligência emocional tem tudo. Tem. Então, inteligência emocional tá cada vez mais se colocando aí numa... Eu não sei se é uma faculdade ou o que é que a gente precisa trabalhar na gente mesmo. É um dos diferenciais. Quem tem vai conseguir crescer na vida, na carreira, se desenvolver como pessoa e ajudar as pessoas que precisam. Eu vou né? pegar o Thor nesse exemplo. Então, o que startou a depressão do Thor? Foi ele perder. Uhum. Ele levou 3 surras. No Guerra Infinita, ele levou 3 surras, né? E aí, isso startou, né? Porque daí os Vingadores, eles... Porque assim, ó, eles eram muito diferentes, mas eles tinham uma missão única. Salvar o mundo. Pega essa chave. Uhum. Eu posso ter um time lá na minha empresa extremamente diferente. Mas se eles tiverem a mesma missão, Um único objetivo. um único objetivo, que é... Porque toda luta eles tinham o objetivo de salvar o mundo. Uhum. E quando isso se perdeu, porque daí quando ele, né, o Thanos fez aquele estrago e que eles foram, né, pro Ultimate, o que aconteceu? Parou. E foi onde o Thor caiu. Foi onde o Thor caiu. Não tinha mais um objetivo. A capa e o martelo dele não tinha mais função. Uhum. Que era a armadura dele. Que era onde ele escondia aquelas dores de vida. De perdas, de rejeições. Que o Thor sofreu lá na família. Muito, nossa. Muito. Então, quando startou isso, ele caiu. Ele falou, cara, não quero mais, quem sou eu? Por que eu tô no mundo? Pra que eu tô no mundo? Se vocês pegarem, porque daí ele fica viciado em videogame e cerveja. Ai, gente, essa Né? cena é muito boa. É muito boa essa Videogame cena. e cerveja. Então, assim, startou a partir de uma perda. Quando ele não foi mais efetivo naquilo que ele fazia. Porque era o que ele tinha de melhor, que era o que segurava ele no caso. Exatamente. E aí ele se entregou. E ali, o que acontece? A tal da síndrome da impostora. E No aqui Thor, a gente, inteligência Thor tem emocional. síndrome do impostor. Ali ele teve. E não só o Thor, se a gente for falar Agora a de gente outros, pode se permitir ter também, né? Porque se o Thor tem, a gente Todo mundo pode pode. acolher a nossa impostora. Porque a gente quer guerrear com ela. A gente quer guerrear com a impostora, a gente quer guerrear com os pensamentos, a gente quer guerrear com as emoções. E aí, trazendo a inteligência emocional que a Jessie puxou, A gente abraça ela. a gente abraça ela. Eu pego a minha raiva e falo, querida, vamos comigo.
Porque a raiva pode destruir e pode impulsionar. Ela pode transformar em força. Exatamente. E aí, o que acontece na saga do filme? Quando eles voltam na ativa, não, vamos conseguir uma máquina do tempo, que eles vão chamar o Thor, o que o Thor faz? Ninguém consegue falar com o Thor. E aí surgem as piadas. Ele parece que tá num universo paralelo ali, né? Paralelo. E aí surgem as piadas, que foi muito criticada a forma que os amigos fizeram, né, em relação a ele. De novo, inteligência emocional. Só que eu te pergunto, todo mundo tá pronto pra entender que a depressão de fato é uma doença? Não. Não. Então, quando as pessoas criticaram, né, que foi colocado dessa forma, as piadas, e até tem algumas críticas que falam, né, a Marvel podia ter conduzido de uma outra forma. Eu não acho, porque aquilo é a realidade. Porque quando você fala que você tá em depressão, as pessoas se afastam de você, porque daí você não é mais interessante. E aí, assim, a Marvel acabou humanizando um pouco o Thor também, né? E o próprio Thor É. fez piada em alguns momentos, Um né? Deus também tem suas, né, frustrações, também tem suas dificuldades, também tem Isso. sua fraqueza. E a inteligência emocional, a gente só desenvolve quando a gente vive. Então, se a gente não permite viver a raiva, se a gente não permite viver a tristeza, se a gente não permite viver uma repulsa, né, que são as emoções base, você não tem como desenvolver inteligência emocional. Se eu não aceito que em alguns momentos eu vou me ver como impostora, e aí eu preciso avaliar. Por que e pra que eu tô me vendo como impostora? Porque a impostora, ela quer se colocar no lugar da vítima. E não da protagonista. E o Thor saiu do protagonismo e foi pra vítima. E quando eles vão lá fazer o convite, o Thor só é impulsionado quando ele encontra quem? Quem que aparece pra ele? Vocês lembram? A mãe? A mãe. Uhum. Quem foi a primeira que morreu e largou ele? A mãe. A mãe. Ele né? volta no tempo lá pra pegar uma das joias, né? Se eu não me engano, e a Isso. mãe dele aparece. E a mãe dele fala pra ele: Fala. você precisa fazer alguma coisa. Você querido." precisa se movimentar. Uhum. E aí a gente traz também, ó, não é qualquer pessoa que vai tirar a gente do estado de depressão. Porque o Thor não era depressivo, ele estava num estado de depressão. Um momento, né? E aí ele sai porque ele reativa a missão dele. Então, gente, ó, se você não tem uma missão, se você não tem um objetivo, se você não sabe pra onde você vai, você cai, você se distrai. E o super-herói também faz isso. Então, para de querer ser super-herói, achando que você não vai ter distração, achando que você não vai cair, porque vai. Acolhe. Lembra que você é vulnerável, porque eles trabalham exatamente a vulnerabilidade do herói, Uhum. né? E no final, a gente pode falar agora, porque o filme já foi lançado em 2019, ele vai pra uma nova missão, que ele sai com os Guardiões da Galáxia pra explorar outros universos. Isso eu achei, isso eu achei muito sensacional. O Daí ele- Thor no meio dos Guardiões da É Galáxia. muito engraçado. a melhor Aham. cena do final foi ele e o Quill discutindo quem estava mandando naquele negócio. Daí ele volta pra tela e volta de novo. Eu falei, meu Deus, é muito engraçado. Os olhares que eles trocam ali. Então, assim, realmente passou, viveu 5 anos ali, aquela perda, porque ele guardou aquelas emoções por muito tempo e Ele depois viveu o luto. Exato. Ele viveu um luto. Aham. E a gente tem a tendência de achar que luto é quando alguém morre. Luto é perda. Tudo que tu perde, tu precisa assimilar num processo de luto. E um processo de luto pode durar 3 meses e pode durar 10 anos. E ali o estopim foi a perda da luta que ele teve, né? Exatamente. Uhum. Gente, é muito sensacional. A gente poderia ficar eu tô- falando aqui. Eu tô pensando assim, ó, muito tempo eu ainda. quero ir pro consultório da Jana Né? Eu não agora, tenho assim. consultório, eu não sou psicóloga, gente. Não, mas você tinha que ter. Vai fazer uma sessão, vai fazer uma Vamos fazer sessão uma agora. sessão de mentoria, então. A A gente minha tá abrindo aqui vontade consultas era com a Jana. Porque, meu Deus do céu, tu falou cada coisa que eu fiquei assim, Eu acho que a Jana tem que voltar aqui pra gente falar de outros assuntos também, falar disso né? por trás de outros filmes Outros também, filmes, né? porque Até de A arte repente. imita a vida, né? Até de repente Ou a dos vida contos de imita a fada arte. que a gente tem Imita a arte. falado bastante. Fica. O que a gente tem falado bastante? Não, até de repente trazer isso para os contos de fada, né? Sim. Que a gente tem falado bastante, de como a Disney mudou os contos originais e tudo mais. E Igual aqui a Marvel e a DC mudando tudo que vem, né, do original, que é o gibi, né? Eu acho que isso, gente, é uma palavra muito certa, né? A gente que estuda tendência, a gente estuda futuro de profissões, né?
a minha expertise é o comportamento para negócios, para essa parte. Mas, assim, a gente precisa entender que, de fato, tudo é comportamento. E a gente tem uma palavra que precisa fazer parte da nossa vida, que é adaptabilidade. Nossa, eu tenho ouvido muito falar disso. As pessoas que mais se adaptam são as que mais têm sucesso. Isso é novo? Darwin falava aham. isso. Não é o mais forte, é quem melhor se adapta. É verdade. E aí a ida do Thor com os Guardiões é uma adaptabilidade, é uma adaptação. Será que vai ter um filme 4 dos Guardiões com o Thor? Ai, eu Ó, já fica quero, a viu? dica, Fica a hein, dica aí pra Marvel? vocês fazerem. Seria sensacional. Gente, esse episódio foi muito sensacional. demais, Acho que a gente demais. abriu o horizonte pra muita coisa aqui. Com certeza você vai voltar aqui pra falar de Volto, outros com assuntos muito com a carinho. gente. E vai abrir um consultório só pra mim. Né? Não, eu faço atendimento pra ti, tá, Aí, ó, Aline? então tá, que eu Abrimos as sessões com Jana. Agenda, quando tu vai agendar, já vou abrir minha agenda, a gente já vai fazer aí Perfeito, teu terminando aqui, mapeamento gente. de já perfil adorei. comportamental. Eu também quero, tá? Ai, Eu tô vou na fila, fazer, tô vou na fazer fila. Ó, A gente tem que fazer de perfil comportamental, que perfeito. sensacional. A gente pode gente, fazer quero. isso para o Cinegirls, convergindo para o Olha só, que alegria. que legal. Adorei. Meu Deus do céu. Jana, obrigada pela eu que tua participação agradeço. aqui, gente, trazer é uma todo delícia esse- aqui, ó. Eu Ai, tô que comendo bom. aqui, ó. É, purezinho obrigada, de batata Salada doce, Pocket, ó. que mandou Obrigada. nosso brunch aqui. Jana, obrigada. Foi um prazer te conhecer. Foi um prazer te ter aqui, gente. Esse episódio, assim, Abriu ó. os Sorte horizontes. de quem ficou até o final, Sorte. porque foi sensacional. Foi, muito obrigada, Obrigada, gente. gente. Obrigada, Até Jana. o próximo Até mais. episódio, pessoal. Obrigada, Tchau, gente. tchau. Até mais.